Meu nome é Luiz Fernando, né? Eu sou professor de violão e eu ensino através do método Suzuki, né? Filosofia de ensino Suzuki. Aqui no Brasil, essa metodologia ou essa filosofia de ensino, né? Ou até a gente pode considerar até uma filosofia de vida. Ela é muito pouco divulgada, né? A gente não conhece muito, a maioria das pessoas no Brasil não sabem do que se trata, não sabem da sua importância, né? Não sabem como fazer ou como encontrar um professor, né, com essa capacitação. Então através de uma série de vídeos, né, eu pretendo falar um pouco sobre essa filosofia, né, de ensino, assim, para as pessoas conhecerem mais, né, para terem o interesse de procurar mais sobre isso, né. Então, a filosofia Suzuki, né, o método Suzuki, é um método que inicialmente foi criado, né, para se ensinar música, né. Shinichi Suzuki, né, que foi quem criou esse método, né, método da educação do talento. Ele foi uma pessoa assim muito especial, uma pessoa muito inspirada, assim, uma pessoa que teve uma visão completamente diferente, né, com relação à educação, né, principalmente a educação musical. Suzuki ele nasceu no Japão, né, em Nagoya, na data de 17 de outubro de 1898. Ele era filho de um dono de uma fábrica de violinos, né, lá no Japão. E ele começou a estudar violino mais ou menos com 17 anos de idade, né, que ele ouviu uma gravação da Ave Maria de Schubert e ele ficou muito tocado, muito impressionado com aquilo, que até então ele pensava que o violino era um brinquedo, né, não era um instrumento musical, algo que poderia produzir um som tão bonito. Então, ele aos 17 anos ele pegou um violino, levou para casa e começou a tentar tirar algum som, né, a tocar mais ou menos da maneira que ele ouvia. Então foi muito importante isso, porque a partir daí ele né, depois de uma certa idade ele foi para Tóquio, né, começou a ter aulas de violino em Tóquio, e aos 22 anos aproximadamente ele teve a oportunidade de ir para a Alemanha, né, para estudar com Karl Kingler, né, que foi um grande violinista da época. E na Alemanha ele se desenvolveu bastante, né, ele aprendeu e tal. E ele chegou a conhecer Albert Einstein na época, e ele se casou ele conheceu a esposa dele lá, né, na Alemanha. Depois de concluir seus estudos e tal, ele voltou, né, para o Japão. E no Japão ele começou um quarteto, né, de cordas com alguns irmãos dele, né, se chamava o Quarteto Suzuki. E ele passou a dar aula, né, na Escola Imperial de Música e também numa outra escola, que não me recordo o nome agora. Quando ele estava dando aula na Escola Imperial, certo dia um pai procurou, né, queria muito que ele ensinasse o seu filho a tocar violino. Só que seu filho tinha 4 anos de idade. E até então, antes do método Suzuki, né, não se ensinava crianças dessa idade, né, a tocar nenhum instrumento, nada de música assim. E ele pediu um tempo então para o pai dessa criança para ele poder pensar, né, como ele faria, para ele dar a resposta, né, para ele pensar como ele faria para ensinar uma criança de 4 anos. Então ele começa a pensar, né, fica um tempo pensando sobre aquilo. E num certo momento, né, no meio do ensaio na casa de um irmão mais novo dele, que eles estão ensaiando com o Quarteto Suzuki, ele tem um insight, assim, ele fala: meu Deus, o que uma criança de 4 anos faz, né, muito bem, né, algo que é difícil fazer. Aí ele pensou: bom, uma criança de 4 anos fala muito bem seu idioma materno, né, seu idioma comum, né, do seu país e tal, meio com o qual ele foi inserido. E isso foi um insight para ele, uma coisa tão simples, uma coisa tão óbvia, mas que a gente não para pensar sobre isso, né? Por exemplo, eu falo português, acho muito difícil falar uma língua como o alemão, né, como o francês, acho extremamente difícil, né?
só que uma criança alemã de 4 anos fala o alemão fluentemente, né? Então ele começou a pensar, não, mas como que uma criança de 4 anos fala tão bem seu idioma, né? Bom, ele fala tão bem o seu idioma porque ele foi educado pela mãe. Ele escuta a mãe falar o tempo inteiro e ele é estimulado a falar diferentes palavras o tempo inteiro no seu idioma. Então, todo esse ambiente, né, que faz com que a criança fale, né, estimula a criança de todas as maneiras, né, para se falar o idioma com fluência, né? Então, se a gente começar a compreender tanto a música, né, como diversos outros tipos de conhecimento dessa mesma maneira, né, como uma segunda língua, né, e começar a trazer isso naturalmente o tempo inteiro ali no ambiente, isso traz um desenvolvimento muito grande da criança, assim, né, principalmente da criança. Então o Suzuki percebeu isso, né, com muita... Ele foi muito perspicaz, né, quando ele conseguiu perceber isso e conseguiu aplicar isso, né, exatamente como se faz, né, quando uma criança começa a aprender a falar. Primeiro ela ouve, né, e quando ela está pronta ela começa a tentar imitar aquilo que ela está escutando. Então o método Suzuki na música, né, a gente começa a pensar dessa mesma forma, né, e fazer dessa mesma maneira. E o que eu acho mais incrível, né, nessa filosofia Suzuki, né, de se ensinar com amor, da mesma maneira que uma mãe, né, ensina um filho, quando o filho começa a falar suas primeiras palavras, né, é uma educação baseada no amor. E eu acho muito incrível porque o Suzuki, ele desenvolveu essa metodologia e ele começou a ensinar as crianças, não com o intuito inicialmente assim de simplesmente fazer com que as crianças se tornem bons músicos, né, músicos profissionais, músicos excelentes. Não. Inicialmente ele quis melhorar a vida das crianças, melhorar a vida da sociedade japonesa. Então a filosofia Suzuki ela não é baseada no ensino musical propriamente dito, né? O princípio dela, a principal função dela é através da música, né, fazer com que essas crianças se tornem seres humanos melhores, né, pessoas mais nobres, pessoas com o que o Suzuki chama de habilidades superiores, né, habilidade superior. Né? Esse método se chama método da educação do talento porque ele tenta trazer uma excelência, né, uma excelência no ensino, assim, de uma forma que a pessoa desenvolva muitas habilidades, né? E a habilidade musical que vem junto, ela é uma consequência do desenvolvimento de todas essas outras habilidades que caminham em conjunto, né? Então é muito mais do que um método de educação musical, né? Igual assim, eu sou professor de música, então eu aplico a metodologia Suzuki no meu campo de trabalho, né? Que é o ensino musical. Mas essa metodologia ela pode servir para tudo, né? Se a gente parar para pensar, né? E ela é incrível, né? O método da língua materna, né? Então Suzuki ele acreditava que esse método da língua materna é o método mais perfeito que existe, né? Porque todas as crianças falam o seu idioma, né? Não sei se tiver algum problema fisiológico, né? Algum problema, né? Nesse sentido, assim, alguma deficiência que impede isso, mas caso contrário, todas as crianças aprendem a falar a sua língua materna, né? Então é um método perfeito, é o método mais perfeito que conhecemos hoje em dia, né, de se ensinar de forma natural, né, um método ativo, né, de ensino. Bom, então essa foi uma introdução, né, só sobre mais ou menos o que é essa filosofia Suzuki, e aos poucos a gente vai trazendo, né, vários conhecimentos a respeito disso, né. Então espero que todo mundo procure mais, né, entenda melhor do que se trata, né, o que é o método Suzuki, né, o método da educação do talento, né. Então a função, né, dessa nossa conversa, desses vídeos, né, que eu pretendo colocar sempre agora, é justamente essa, né, trazer o conhecimento do que é o método Suzuki, do que é a filosofia Suzuki, né, e aonde ele se aplica, quais as suas peculiaridades e tudo mais,
Joia?